Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Será uma breve reflexão sobre os dias que nós vivemos e sobre os dias que nós vamos viver para a glória de Deus. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Glória a Deus. Esse texto, ele traz uma doutrina muito interessante sobre a maneira que o autor de Hebreus usou para estimular o povo à palavra e à santidade. E ele diz que nós precisamos ter intrepidez, nós precisamos ter ousadia. Ousadia não para as coisas da terra, não para as coisas do mundo, não para as coisas do dia a dia somente, mas ousadia para entrar no Santo dos Santos. E aí ele traz uma expressão que é pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Pelo véu. O tema da pregação de hoje é o véu e a Páscoa. O véu e a Páscoa. Que véu é esse que o autor de Hebreus está falando, que por meio do sangue de Jesus nós somos chamados a entrar com ousadia, a passar por ousadia pelo véu? Que véu é esse? Vocês sabem que véu é esse? O véu é o véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. O templo de Jerusalém, o templo de Salomão, e nos dias de Jesus não era mais o templo de Salomão, era o templo reformado por Herodes, o segundo templo, uma reforma do templo dos dias de Zorobabel. Havia uma separação. E essa separação separava as pessoas que ficavam fora do templo, as pessoas que ficavam no tabernáculo, os sacerdotes que entravam no lugar santo, e um lugar muito especial, um núcleo, um lugar mais escondido do templo, chamado Santo dos Santos. E nesse lugar, o sacerdote ele entrava uma vez por ano, ele levava as queixas, os pedidos de oração do povo, e ele passava bastante tempo se consagrando, ele passava por um ritual muito rigoroso sobre a sua alimentação, sobre o seu banho, sobre as vestes que ele teria que vestir, tipo, normas muito específicas, até que um dia no ano ele dizia: eu vou entrar. E ele entrava nesse lugar, e lá dentro havia a arca, lá dentro havia o incenso, lá dentro havia as romãs, o lugar da adoração, o tabernáculo da adoração. Mas esse sacerdote ele só poderia entrar uma vez por ano. E separando esse lugar do resto do templo, do santo lugar, havia um véu. Como é que você imagina esse véu? Se alguém disser para você: fulano, vá ali no shopping, compre um véu, o que é que você traz? Você traz um mosquiteiro, né? Você vai numa casa de criança, numa loja que vende coisa para criança e compra um cortinado. Mas eu digo a você que esse véu aqui, ele não tem nada a ver com o cortinado que a gente conhece. Esse véu aqui, ele é feito com 72 dobras. 72 dobras. Cada dobra feita por 22 fios. 22 fios. Esse véu, ele tinha resistência suficiente para aguentar um cavalo de cada lado correndo, puxando, sem que ele se rasgue.
Ele aguenta a tensão de um cavalo de cada lado, a resistência do véu. E o tamanho desse véu é de 18 metros de altura por 18 metros de largura por 12 centímetros de espessura. Então o véu, mais ou menos a largura de uma mão, da altura de 18 metros, da largura de 18 metros. Você imagina o tamanho disso? O tamanho, o espetáculo que era esse véu. Há uma dúvida histórica entre 14 e 18 metros. Entre o templo de Zorobabel e o templo de Herodes. Mas a questão era que é algo muito grandioso. Muito grandioso. 14 metros é equivalente mais ou menos a um prédio de 3 andares, 2 andares, 3 andares. Coisa imensa para um véu. Cheio de dobras, carmesim, azul, púrpura, de 3 cores, com estruturas de ouro ornando as portas que seguravam esse véu. Coisa linda. Aí você pergunta, qual era a função desse véu? E o que é que esse véu tem a ver com a Páscoa? E eu te digo nessa noite que a função desse véu era demonstrar que havia um caminho, que havia uma separação entre o que é humano e o que é divino. O sacerdote, para entrar naquele lugar, ele precisava ficar muito santo, se santificar muito na sua alimentação, na sua roupa, nos seus costumes, para estar digno de estar na presença de Deus. E havia uma clara separação entre o lugar onde o sumo sacerdote poderia estar e o lugar onde todas as outras pessoas poderiam estar. Havia uma só voz que falava com uma só pessoa, e que essa pessoa passava o recado para os demais, e passavam a confiar a sua fé, a sua vida naqueles ensinamentos que vinham do sumo sacerdote. Vocês entenderam até aqui? O fato é que na morte de Cristo, o véu se rasgou de alto a baixo. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que aconteceram alguns fenômenos. Um deles foi a terra tremer, outro deles foi os mortos ressuscitarem, e o outro deles foi o véu que se rasgou de alto a baixo. Você imagina uma estrutura de 14 a 18 metros de altura, com tantas dobras, uma espessura tão forte que cavalos correndo não conseguiriam arrancar. De repente ele se rasga milagrosamente de alto a baixo durante a Páscoa. Glória a Deus. O que isso fala conosco? Será que isso é só um fato histórico que ficou naqueles dias? Ou será que isso tem a ver com o nosso ano de 2018? Será que isso tem a ver com a nossa cidade? Será que isso tem a ver com a nossa igreja? Será que isso tem a ver com as nossas vidas? A resposta é que sim, tem muito a ver. Porque quando Cristo rasga o véu, na sua morte, ele está dizendo, agora todos têm acesso ao lugar santo dos santos. Todos têm acesso à voz de Deus, todos têm acesso à presença de Deus, todos têm acesso à felicidade que há em Deus e podem sim ouvir a sua voz. Porque o seu pecado, o pecado que afastava, o pecado que deixava distante, agora foi perdoado pelo sangue de Jesus. E nós temos acesso a essa doce presença do Senhor Jesus, a presença de Deus, e podemos ser muito felizes. Mas eu pergunto a você, e por que na Páscoa? Você imagina Deus que preparou toda a humanidade para a chegada de Cristo. Não foi nada à toa. O tempo em que Cristo veio, a estrutura da época, a cidade que ele nasceu, o povo que ele nasceu, tudo estava profetizado por muitos e muitos anos antes de Cristo nascer, por profetas que não se conheceram, profetas que não leram as profecias uns dos outros, mas que todas as profecias apontavam para o nascimento de Jesus do jeito que foi. Na cidade que ele nasceu, do jeito que ele nasceu, no meio do povo judeu, numa manjedoura, filho de uma virgem. Tudo estava orquestrado para aquele momento. E a vida de Cristo foi toda programada para que ele morresse no dia da Páscoa. Pode ser que alguém mais novo na fé possa estar com um nó no juízo agora, dizendo que a Páscoa não era o coelhinho de Páscoa, eu já sabia. Mas que Jesus não é a Páscoa, eu não sabia. Porque quando as pessoas ensinam na escola, crianças, não é coelho, não é chocolate, é a ressurreição de Cristo, né?
Mas eu digo a vocês, também não é só a ressurreição de Cristo. O que é a Páscoa do Senhor? A Páscoa do Senhor é uma festa instituída nos dias de Moisés. O povo de Israel estava preso no Egito por muitos e muitos anos. Depois dos dias de José, o faraó morreu, nasceu outro, e ele esqueceu-se do pacto que havia feito com José e escravizou o povo de Israel. E aí houve toda aquela peleja, o povo começou a clamar, o povo se lembrou de novo de Deus, e aí nasce um menino chamado Moisés. E aí Moisés é criado pela filha do faraó, e toda a história que vocês já sabem. O fato é que, por muita peleja, por muitas pragas, por muita luta, Faraó diz pela última vez: pode ir embora. Pode ir embora. O povo de Israel está livre. Vão embora, vão para a terra que vocês querem ir, vocês estão liberados. Mas um dia antes deles saírem, o Senhor orientou a Moisés que no dia antes, ele orientou mais de mês antes, mas ele orientou que no dia antes eles festejassem, ainda lá no Egito. Festejem, comam, dancem, comam o cordeiro, comam um pão sem fermento, porque essa é a Páscoa do Senhor. A Páscoa da libertação da escravidão, a Páscoa que tira do Egito. Toda vez que você vir o nome Egito na Bíblia, você associa ao pecado, à escravidão, ao lugar de opressão. E Deus escolheu que Jesus morresse nesse dia para dizer: se Moisés, que era homem, conseguiu libertar o povo do Egito, quanto mais Cristo agora morreu de uma só vez por toda a humanidade. E você é livre do Egito que te prende. Você é livre do pecado que te oprime. Você está livre da opressão do pecado em Cristo Jesus. Deus coordenou a história para que Jesus morresse na Páscoa, na festa da Páscoa, para que todos saibam que nós estamos livres do Egito, que esse mundo não nos tem mais como dele. Nós somos agora novas criaturas em Cristo Jesus. Você não é mais um CPF, você não é mais um certidão de nascimento, você não é mais um título de eleitor. Você agora tem uma identidade no céu. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Em Apocalipse, capítulo 2, diz que nós recebemos um novo nome escrito em uma pedra branca. Aleluia. Nós temos uma nova identidade, um novo propósito, uma nova maneira de caminhar. Por isso que Jesus morreu na Páscoa. Por isso que o véu se rasgou na Páscoa, para dizer: agora vocês estão livres para entrar no lugar santíssimo. Vocês estão livres para ficar no melhor lugar da terra. Mas quem é doido de comemorar, fazer uma festa antes da vitória? Quem? Você entendeu que a Páscoa foi comemorada, foi festejada antes da vitória? Quando a Páscoa foi comemorada, o povo estava no Egito. Aí você diz assim: não, mas é porque eles confiavam tanto em Moisés, que eles sabiam que o que Moisés falasse, ou o que o faraó falasse seria cumprido. Mas não. Sabe por quê? Porque por 9 vezes antes, o faraó já tinha liberado o povo e tinha retrocedido. Por 9 vezes o faraó disse: vai. E aí na hora de sair ele dizia: não, fica. E vinha uma nova praga. E vinha uma nova praga. Mas na 10ª vez, eles disseram: agora é a hora de festejar. Sabe qual é o normal da vida, gente? O normal da vida é marcar um ponto e ser feliz depois daquele ponto. Tipo assim: eu preciso tanto de emprego, eu preciso tanto passar no concurso tal, no concurso que eu desejo, então eu vou me esforçar para aquilo, e quando aquilo acontecer, aí sim eu serei feliz. Aí você marca um ponto para a sua felicidade. É assim no mundo. As pessoas fazem festa para comemorar algo que já aconteceu. Não é normal? Você tem uma vitória, você recebe uma promoção, você recebe algo, você passa no vestibular e você junta os amigos: vamos comemorar. Mas a Páscoa não é assim. A Páscoa é a festa de quem comemora pela fé, na certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Isso traz uma direção para a igreja. Porque Jesus não te fez
não nos fez para sermos felizes em pontos da nossa vida. A felicidade de Cristo está no processo de viver e reconhecer a misericórdia de Deus se renovando a cada dia em nossas vidas. Com concurso, sem concurso. Com emprego, sem emprego. No vale ou no ápice do monte. Jesus tem uma felicidade plena para mim e para você. Porque viver de felicidade de pontos é uma frustração atrás de outra. Porque quando você passa no vestibular, o que é que você quer? Tinha uma brincadeira na época que eu terminei a primeira graduação, que era assim: no dia que você se forma, você deixa de ser a esperança do Brasil e passa a ser um problema social, porque você está desempregado. Você deixa de ser a esperança do futuro do Brasil e passa a ser agora um problema social. Você entra para a estatística dos desempregados, né? Aí você fica ansioso: eu quero agora uma pós, ou então eu quero agora um emprego do salário tal. Só que você às vezes não consegue o salário tal, você consegue só o T do tal. Aí você, puxa, foi bom terminar, mas eu queria tanto. Aí você, quando tiver o salário tal, aí sim eu serei feliz. Só que do jeito que sobe o teu salário, sobe também os teus gastos. Aí do jeito que não sobrava nada antes, também não está sobrando nada. Aí você bota a felicidade para quando? E aí vai, vivendo de expectativa em expectativa, de frustração em frustração. Até que a Bíblia diz que quando chegam os últimos dias, vem um enfado, e a pessoa olha para trás e vê que nada foi construído com alegria e com felicidade. Porque sempre há a expectativa da felicidade futura. A Páscoa de Cristo Jesus é para ser feliz agora. Porque a fé é a chance de ser feliz agora. A fé em Jesus Cristo. Você, meu amigo que está aqui na igreja, você, meu amigo do YouTube, eu quero dizer a vocês, com todas as letras, a fé em Cristo Jesus, parafraseando o pastor Valdo, é a chance de ser feliz agora. A vida de Jesus é para agora. A vida de Jesus é para hoje. A alegria que Deus tem é a alegria do processo. É de te fazer passar por cada etapa e te fazer encontrar felicidade em cada etapa, ousadamente, sem se acomodar, olhando para frente com garra, com alegria, vencer as etapas da vida e ser feliz todo dia. Aí você vai chegar na sua velhice, assim como Paulo chegou, tendo passado por tantas agruras, e ele disse como? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você entende a diferença entre o homem mundano e o homem de Deus? O homem mundano, ele chega no final dos seus dias e encontra frustração. O homem de Deus, ele chega no final dos seus dias e encontra a alegria de ter vivido uma vida na presença de Deus, de ter uma história com Deus, de ter vivido dias na presença de Deus. Mas eu confesso a vocês que algo me assustou nesse texto e eu quero compartilhar com vocês. Mas um texto tão conhecido, né? Toda Páscoa nós somos convidados para dar a palavra em algum lugar. E a gente sempre fala sobre essas coisas. E de repente hoje eu estava lendo esse texto. E algo me chamou a atenção quando a Bíblia diz assim: e ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E eu entendi nessa frase que na hora que Jesus morreu, não só um véu se rasgou. Na hora que Jesus morreu, não foi só o véu do templo que se rasgou. Foram 2 véus. E o segundo véu, muito mais importante. O véu, sabe, tão lindo, com 72 dobras, cada dobra com 22 fios, com 18 metros de altura, com 12 centímetros de espessura, uma obra trabalhada linda, com os umbrais de ouro, com o desenho de querubins, de anjos, coisa linda. Mas mesmo assim, esse véu não foi o mais importante. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, que Jesus fez do seu corpo o próprio véu, e se rasgou, e se humilhou, e se despedaçou, para que hoje nós possamos ter acesso à vida real com Deus. O véu do corpo de Cristo, a sua carne, isto é, o véu, a sua carne, se rasgou, se despedaçou, uma morte humilhante, para que a gente valorize essa obra hoje, e passe por ele, e tenha acesso por ele, pelo sangue de Jesus, até a presença de Deus. O véu do corpo de Cristo
O véu do corpo de Cristo descortina uma nova vida. Uma vez eu estava lendo um livro e um pregador que escreveu esse livro, ele comparou a vida do homem sem Deus como uma pessoa que morre de fome dentro de uma despensa escura. Uma despensa cheia de comida. E ele fez essa analogia e é algo muito verdadeiro. Você imagina alguém morrendo de fome no escuro dentro de uma despensa cheia de comida. O véu que se rasga é a luz que se acende na despensa. Você encontra Cristo e tem a luz de ver que tem comida boa para você, que você não é obrigado a morrer de fome espiritualmente na vida, que Jesus é comida e a comida boa, vai te dar alegria e alegria verdadeira, alegria do todo dia, alegria de hoje, alegria de amanhã, alegria em meio às tribulações. Jesus da Páscoa, o Cristo da Páscoa, é o Cristo que nos apresenta uma nova vida, uma nova mentalidade, uma nova maneira de ver as coisas, novos sonhos, novos projetos. Jesus é a luz dos homens. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E Jesus é a luz dos homens. Sem Jesus não há luz, gente. Quando o corpo de Cristo foi rasgado, como o véu também foi rasgado, foi para trazer luz para a gente. Foi para mostrar um caminho. Só que existe um costume atual na sociedade e nas igrejas, sabe de quê? De costurar de novo o véu. De querer costurar o véu. O véu não foi rasgado de alto a baixo? Mas há uma tendência hoje de costurar de novo. De querer emendar de novo. De querer dizer assim, olha, eu não preciso entrar lá, eu não, ou por desprezo, ou por não crença total a Deus, mas que é muito raro acontecer isso no nosso país, ou por religiosidade, você vai entrando no templo, vai chegando perto, você entra no lugar da adoração, você fica no meio da multidão, mas na hora de dar o passo para dentro do Santo dos Santos, você resiste. A tendência carnal da gente é resistir, a tendência carnal da gente é não entrar. Porque nós vivemos o tempo da terceirização. A terceirização. Você sabe que os serviços prestados no Brasil, eles são hoje tão grandes, uma parte tão grande da economia do Brasil, que ela é o termômetro da economia. A economia está crescendo ou a economia está decrescendo? Vamos ver os serviços, a prestação de serviços. Como é que está a pessoa que conserta o ar-condicionado? Como é que está o fisioterapeuta? Como é que está a empresa que faz tal serviço? E baseado nesse estudo, eles dizem se há uma tendência de crescimento ou se há uma tendência de decréscimo. E o que é que eu quero dizer com isso na pregação de hoje? É que as pessoas têm terceirizado tudo. Nós temos terceirizado tudo. O fast food é a terceirização das cozinhas da sua casa. Eu vou terceirizar, não vou fazer nada, eu vou terceirizar. Isso é legal às vezes, né? Eu vou terceirizar a minha cozinha. Eu vou terceirizar a minha obrigação em casa. Não é? E essa reforma do trabalho agora veio para oficializar a terceirização no mercado de trabalho. Só que o problema da terceirização, sabe qual é? É que quando você terceiriza um serviço, você não tem responsabilidade mais sobre ele. Se eu terceirizo a contratação de funcionários, a empresa que se vire para dar férias, para substituir as férias, para pagar o 13º, para pagar os direitos, não é verdade? Até aí tudo bem espiritualmente. O problema é que as pessoas hoje tendem a terceirizar a criação dos seus filhos. Terceirizam, quem vai criar meu filho é o Netflix. Aí de repente, o seu filho está sendo criado pelo Netflix. Quem vai criar meu filho é a escola. E a escola que se vire. Se acontecer qualquer coisa errada com ele, eu vou cobrar da escola. Terceiriza a responsabilidade. Tá ruim. Mas a crise maior ainda está por vir. O problema, sabe qual é? É quando nós terceirizamos a nossa espiritualidade. A nossa vida espiritual. E a gente para de querer entrar no Santo dos Santos e receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. E passamos a confiar em alguém que vai lá e faça isso. Não, deixa que o pastor vai. E ele vai lá e conta para mim. Não, deixa que eu escuto a pregação no YouTube
Deixa que eu vejo isso, aquilo, e alguém vai lá e me conta, e eu fico aqui mesmo. Eu fico fora. Isso aconteceu, sabe quando? A primeira vez na Bíblia? Nos dias de Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 20, no versículo 19, Deus chama o povo para perto. Até então, o povo só tinha tido contato com Deus ao ver fumaça, fogo, ouvir uma voz distante, ver o sobrenatural na vida de Moisés. O povo via o rosto de Moisés brilhando. Mas chegou um dia em que Deus disse: o meu propósito é me relacionar com todos